Para que a gente consiga dar início a essa prática meditativa, vou precisar falar para vocês um pouquinho dos efeitos da prática ao nível físico-biológico, os efeitos dentro do seu corpo, né? Nós somos um ser integrado, minha mente e meu corpo está junto e a gente não tem como separar disso. A psicossomática fala muito sobre isso. Então, quando a gente trata de uma técnica como a meditação que chega para acalmar a sua mente, automaticamente o seu corpo vai seguir esse padrão de comportamento, né? O seu corpo vai começar a acompanhar aquilo que a sua mente e que os seus pensamentos estão fazendo. Então, ela pode diminuir ritmo cardíaco, pressão arterial, nível de estresse, o próprio pensamento desacelera. Então, talvez o maior benefício da meditação seja especialmente você conseguir ter controle do seu pensamento, automaticamente ter controle do seu corpo, ter controle das suas reações, tudo isso com uma pequena prática. Não é interessante? Dentre alguns efeitos também, no nível emocional, né? Você começa a controlar melhor a sua ansiedade, você começa a controlar a depressão, seu estado realmente de ânimo, você fica menos agressivo, você consegue se desprender um pouco mais da atenção do outro. É como se o processo meditativo te colocasse em conexão com você mesmo. E a partir daí você começa a ter uma percepção melhor de quem é você e das suas faltas. E você começa a aprender a suprir as suas faltas sem precisar que o outro faça isso. O que é de extrema importância para você conseguir um equilíbrio emocional. Né? Muitas vezes estamos no mundo que nós somos seres sociais, não tem como fugir disso, onde a gente deposita muito no outro aquilo que a gente necessita. A gente deposita sempre no outro uma necessidade de reconhecimento, a necessidade de ser amado, a necessidade de ter atenção, quando nós somos as pessoas mais capacitadas para suprir toda a nossa falta. Então, a nível emocional, ele ajuda a liberar o fluxo das emoções. Quando você não fica com aquilo preso, você começa a se compreender melhor, inclusive de traumas passados. Existem momentos em que você está na prática meditativa onde você tem determinados insights que eles são importantes, né? E talvez sejam esses insights que dão essa mexida em você e você começa a aprender a lidar com suas questões, né? Porque você está ali conversando consigo, mesmo que em silêncio, né? Mas você está num momento de introspecção onde você consegue compreender as suas emoções, compreender, aceitar e desvendar, né, as suas emoções, de onde surgiram e o que você precisa fazer com elas. Existem também alguns efeitos ao nível mental que a gente fala realmente de cognição, de pensamento, como a gente já falou um pouco, né? Então você começa a controlar o seu pensamento na medida em que você começa a ficar mais focado, você consegue ficar um pouco mais determinado, seus pensamentos tendem a ficar um pouco mais criativos, você pode aumentar a sua capacidade de concentração, porque a gente às vezes tem os pensamentos em que começa a vagar. Então, de repente, eu começo a pensar, sei lá, numa lista de compras que eu tenho que fazer e essa lista de compra vai ramificando e de repente estou pensando no prato que eu vou fazer para o almoço e daí eu já pensei no prato do Natal. E quando a gente começa a controlar o nosso pensamento dentro da própria prática meditativa, eu começo a controlar isso também. Meu pensamento não vai ser muito ramificado e eu começo a entender a prática do aqui e agora, que é tão falada. Então, o aqui e agora é justamente você se ancorar no presente, porque o ansioso está sempre no futuro, né? O depressivo está no passado, nos seus traumas, nas suas questões, e o ansioso está sempre um passo à frente. E aí eu me pergunto, e quando é que você está no hoje, no aqui e agora? Às vezes nunca. Então a prática meditativa ajuda você a estar nesse momento presente. Então, se eu estou hoje presente aqui, eu vivo o hoje aqui. Né? O ansioso está sempre no amanhã, então quando chega amanhã, ele não vive amanhã porque ele já viveu, ele está vivendo outro dia. Então ele nunca está presente. O que a prática meditativa nos faz, nos traz, nos possibilita é justamente isso. Eu estar presente no aqui e agora. Então, melhorando a minha memória, a minha inteligência, a minha capacidade de foco, de concentração, de tudo isso. Né? O que é importante para que a gente consiga viver um momento presente, o hoje, o aqui e agora.